Shalom a todos! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém. Glórias a Deus. Estou muito feliz aqui, estou gravando esse vídeo hoje. Hoje é o dia de sábado, no dia 12 de outubro, e é um dia muito especial. Hoje é um dia onde toda a comunidade judaica tem se separado para o Yom Kippur, um dia onde eles ficam jejuando por 24 horas, buscando perdão e o favor da parte de Deus. Então esse é um dia muito precioso, é um dia de perdão, um dia de graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu na semana passada falava a vocês a respeito do verdadeiro arrependimento, e hoje eu quero dar continuidade nesse assunto, mas eu quero falar sobre justamente o tema do dia, sobre perdão e graça. E geralmente quando eu falo com algumas pessoas, eu faço uma pergunta para elas: o que é graça? E a pessoa às vezes fica meio assim, sem jeito de falar, porque como sabe que eu tenho um certo conhecimento pela misericórdia e bondade de Deus, a pessoa fica meio assim, com medo de o que vai responder. E aí a pessoa acaba falando aquela frase célebre que alguns pastores ensinam: graça é o favor imerecido de Deus. Sim, com certeza é o favor imerecido de Deus, mas isso tem uma abrangência muito profunda para nós. É o favor imerecido de Deus, sim, mas por quê? Porque Deus ele nos estende a sua graça quando nós não merecíamos de forma alguma, porque nós como pecadores estávamos totalmente desviados do caminho de Deus e condenados à perdição e ao inferno. É aí que Deus ele estende a sua graça, o seu favor imerecido a fim de vir em nosso resgate. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola de Jesus fala no seu capítulo 18 de que havia um rei que ele tinha muitos servos e pediu conta da sua servidão aos seus servos. E tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. E esse servo, quando ele chegou diante do rei, ele não tinha como pagar essa dívida. Então o rei mandou que ele fosse preso e que a sua família fosse vendida como escravo para que a sua dívida fosse paga. Ele se põe de joelhos diante do rei e implora que o rei seja misericordioso para com ele e perdoe-lhe pela dívida. O rei, movido de compaixão, perdoa-lhe a dívida e zera-lhe a dívida. Então esse servo sai e encontra com outro conservo dele que lhe devia 100 denários. E aí ele pega e começa a sufocar esse conservo e fala: me pague a dívida. E o conservo começa a implorar para ele, falando: eu vou te pagar, por favor, seja misericordioso para comigo. E ele pega, sem ter nenhuma misericórdia com esse conservo, manda que ele fosse colocado à prisão. Os outros conservos do rei, sabendo disso, entristecidamente, vão e falam para o rei tudo o que havia acontecido. E o rei manda chamar esse servo que ele havia perdoado a dívida e fala para ele: eu não lhe perdoei a dívida, não deveria você também ter perdoado a dívida do seu próximo? Então o rei manda que ele seja colocado na prisão até que toda a sua dívida fosse saldada. E assim, Jesus ele disse: assim também vós será convosco. Deus não lhes perdoará se vocês também não perdoardes aqueles que lhes ofendem. E essa palavra nos traz algo muito profundo a respeito do perdão e a respeito da graça. A primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é a respeito que nós vemos que aquele servo do rei lhe devia 10.000 talentos. Eu fui fazer uma pesquisa, um talento ele equivale a 60 quilos de prata, isso na referência da época de Jesus. E 60 quilos de prata ele equivaleria a 6.000 dias trabalhados. Então, para alguém adquirir um talento, tinha que trabalhar 6.000 dias. E se nós formos ver, a dívida era de 10.000 talentos. Isso equivale a 600 toneladas de prata. Ou seja, a pessoa teria que trabalhar 600 milhões de dias para saldar a dívida que aquele servo tinha do rei. Para que a pessoa conseguisse 10.000 talentos, a pessoa tinha que trabalhar 600 milhões de dias. O que Jesus ele estava nos dizendo? Que era uma dívida impagável. E o rei exerceu graça sobre aquele servo e lhe perdoou a dívida. Quando o servo ele encontra com o conservo dele, esse conservo lhe devia apenas 100 dias de trabalho, 100 denários. Um denário equivale a um dia de serviço. Ele lhe devia 100 dias, era mais ou menos
3 meses de trabalho ele poderia saldar a dívida, ou se para ele se sustentar, ele em 6 meses, tirando meio denário de cada dia, ele saldaria a dívida daquele servo que foi perdoado pelo rei. Mas mesmo assim, aquele servo perdoado pelo rei não perdoou o seu conservo e o colocou na prisão. E através disso, Deus ele nos ensina a seguinte coisa, que primeiro, a respeito da graça, o favor imerecido é isso. Nós temos uma dívida impagável com Ele, mas Ele estende a mão de graça e Ele nos perdoa e zera a nossa conta. E também Deus ele espera que nós exercemos o mesmo perdão para com o nosso próximo. E aí nós entendemos isso, que a graça, o favor imerecido de Deus, é quando Deus ele nos abençoa, mesmo nós não temos nenhuma condição de pagarmos a nossa dívida. Ele estende a mão e zera a nossa dívida. Antigamente, os pastores contavam uma história que falava a respeito de graça. Eles diziam assim: vou te dizer o que é graça. Imagina um homem que ele tinha um filho que ele criou com todo carinho, com todo amor, tendo expectativa com esse filho e cuidando desse filho, preparando esse filho para a vida. Um dia entra um bandido na casa dele e vai lá e mata o seu filho. Então aquele bandido vai para o julgamento. Na hora que aquele bandido vai para o julgamento, que a sentença vai ser dada e esse bandido vai ser levado para a pena de morte. Aí o pai daquele menino que foi morto, o menino do seu amor que foi morto, que ele tinha expectativas com aquele filho, ele vai lá e isenta o bandido de toda a culpa e o tira da pena de morte. E aí, além disso, aquele pai pega aquele bandido e o adota como filho e o coloca no lugar do seu filho morto dentro da sua própria casa. E aí os pastores dizendo essa história, ele dizia: isto é graça. Algumas pessoas, alguns teólogos ficam aí dizendo: quem matou Jesus, quem matou Jesus? Mas eu quero te dizer, nesse dia, nesse momento, quem matou Jesus fui eu, fomos nós. Nós matamos a Jesus porque nós éramos aquele bandido que invadiu a casa do rei e matamos o seu filho. Mas o rei exerceu graça sobre a minha vida e sobre você e nos adotou como filho. Eu e você matamos o Filho de Deus com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com as nossas iniquidades, porque éramos iníquos, éramos arrogantes e vivíamos nas nossas próprias paixões, deixando Deus de lado, fazendo Deus apenas um adereço para vivermos uma tradição. E através dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nós matamos o Filho de Deus, porque Ele se manifestou para, através da sua morte, trazer vida e vida abundante em nossas vidas. Então, o Pai, através da morte do seu Filho, nos trouxe para si e exerceu sobre nós graça e perdão. Hoje, nesse dia onde milhões de judeus estão ali, buscando do Yom Kippur o favor de Deus, a fim de que Deus exerça graça e traga-lhe perdão pelos seus pecados, eu quero te dizer, Deus tem graça estendida para você. Deus, com o seu amor infinito, Ele tem para você perdão e graça. Entregue-se a Ele, abra o seu coração, lance mão dessa graça de Deus, confesse os seus pecados e peça para Deus vir lhe perdoar. E o Espírito de Deus, Jesus, vai vir morar no seu coração. Deus, Ele te ama. Deus tem misericórdia para a sua vida e tem o seu amor estendido sobre você. Receba o perdão e a graça de Deus e viva uma vida abundante nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida e que o Espírito de Deus fale mais ao seu coração. Deus abençoe.